O tema hoje é liderança. Eu vou querer mostrar para as pessoas que um bom líder traz lucro para sua empresa. É ele quem aumenta os resultados. E eu adoro estar conversando com vocês. Isso é o que me mantém. Podem acreditar que saber que eu estou apoiando e abrindo os olhos muitas vezes de empresários de norte a sul, leste a oeste de todo esse Brasil, isso para mim é uma grande energia. É uma grande energia que me dá forças para seguir, para querer gravar novas lives. E o tema hoje é liderança, liderança. Eu quero falar para você, empresário, sobre a tua liderança, o quanto que ela impacta no resultado da tua empresa. Você sabia o quanto a tua liderança impacta? Então, cada um de vocês que são empresários, vocês são abençoados com a missão de ter uma empresa, de oferecer oportunidades de crescimento. Quem é o líder que mais impactou sua vida? Você lembra? Você já teve algum líder que sim te impactou? Que mudou seus conceitos? Que acreditou em você? Que te valorizou? Você tem esse líder? Quem é? Vocês já me ouviram muitas vezes comentando de o líder que eu tive nessa multinacional francesa e que ele me ensinou muitas coisas, muitas coisas. Ele me ensinou sobre a vida e ele era uma pessoa que me valorizava. E é por isso que para mim ele é um líder inesquecível. Sabe o que ele fazia comigo? Ele me dava tarefas que eu não tinha a menor ideia de como resolver. Mas ele confiava tanto em mim que eu corria que nem uma louca, procurando ajuda, pesquisando, ligando para as pessoas. Olha, você sabe fazer isso? Você sabe montar essa planilha? Você sabe fazer esse alinhamento, né, com o treinamento dos candidatos? Então, eu procurava tanto e eu fazia isso com muita alegria e satisfação. Sabe por quê? Porque ele confiava em mim. Ele confiava. Você já teve um líder assim, que confiou em você? Escreve aqui para mim nos comentários, que agora eu tô aqui te acompanhando, né? Consigo te ver aqui na outra tela. Você teve um líder que mudou a tua forma de ver as coisas, que fez com que você se sentisse mais forte. E olha que esse líder, eu já estava fazendo faculdade, estava quase me formando já. E foi então que eu realmente encontrei um líder nutritivo. Diferente dos outros líderes que não me deixava fazer as coisas. E que quando eu fazia, nem sempre as coisas ficavam tão boas quanto eles achavam que deveria ter ficado. Eu me lembro do meu primeiro emprego na área administrativa, porque sabe, né? Quem trabalha assim de balconista, no comércio, sonha em trabalhar na área administrativa. Aí vai arrumar emprego e vira um pesadelo. Naquela época era uma coisa que se chamava máquina de escrever. Você sabe do que eu tô falando? Você faz assim, ASDFG, cedilha LKJH. Esse é um curso que se chama datilografia. E eu tinha que redigir algumas cartas que a minha chefe me pediu. E eu juro que eu me empenhei. Era a primeira vez que alguém tinha me pedido para fazer uma carta. E ela tinha escrito aquilo, né, numa folha de papel, dava uma folha e meia escrita com a letra dela, e eu só tinha que copiar e colocar no papel. Fácil, né? Pois é, mas na prática eu comecei a fazer com todo cuidado para não errar, e quando eu errava eu corria pegar, vocês lembram uma coisa que se chama Errorex? Pois é, daí eu colocava o papelzinho lá, corrigia e marcava. Quando eu terminei já tinha passado muito tempo, mas muito tempo, eu não tinha a menor ideia como é que fazia aquilo. Ela simplesmente me entregou e pronto. Ela olhou quando eu entreguei para ela a carta, sabe uma folha inteirinha assim de papel que só tem 2, 3 linhas em cima? Você já passou por essa experiência? Porque eu nunca tinha feito aquilo, eu achava que como tinha uma folha e meia de papel, ia faltar espaço na minha datilografia, né? E aí eu fui datilografando, datilografando. Ela simplesmente, quando eu entreguei para ela, ela catou na minha frente o meu trabalho, que eu tinha levado um tempão para fazer, que eu tinha, ó, suado, rasgou, jogou no lixo. Mas eu chorava naquele emprego, mas eu chorava. E eu ia lá no banheiro chorar, porque eu não queria que ninguém me visse chorando. E eu juro que era muito difícil trabalhar. E aquela carta tinha ficado horrorosa, mas ninguém tinha me dito como é que fazia. E antes eu trabalhava de vendedora, então realmente eu tinha feito meu curso de datilografia. Quando eu tinha 14 anos, sabe aquela época que a mãe fala, vai lá,
arruma um bom emprego e faz um curso de datilografia, né? E aí eu fiz o curso de datilografia, só que na hora de arrumar emprego, eu fui arrumar emprego numa loja. Não tem nada de bom, nem nada de ruim. Eu gostava bastante, eu adorava atender o público, eu adorava limpar o setor onde eu tinha, eu adorava fazer todas as minhas funções. Eu gostava demais. Mas o salário que eu pagava não era suficiente. O salário que eu ganhava, né? Pagava não, ganhava. O salário que eu ganhava não era suficiente para eu poder pagar minha faculdade. Então eu fui procurar um emprego na área administrativa. Eles sabiam que eu não sabia, eles me deram essa oportunidade. Eu comecei como telefonista. 3 meses depois de telefonista, me colocaram nesse setor. E essa mulher era minha chefe. E tudo que me disseram é: ela é sua chefe? E pronto. Simplesmente eu passei a ficar naquele setor, receber ordens de uma pessoa que não me ensinava nada. Não me ensinava. Você sabe que até hoje me dá vontade de chorar. Gente, o que vocês estão fazendo com seus empregados? Me fala. Até hoje, quando eu lembro daquela mulher gritando comigo, e eu, super na boa intenção, eu não sabia fazer. Mas existia uma briga interna, uma rivalidade interna, porque eu estava como telefonista, eu era excelente telefonista, e aí eu simplesmente fui transferida, né? Então, um chefe me transferiu para esse chefe. Eu tinha um chefe maravilhoso enquanto eu era telefonista. As meninas me ensinaram tudo sobre como atender as ligações telefônicas, o que eu deveria fazer, como eu deveria me portar, o que eu deveria falar. Tinha sido maravilhosa a experiência nesta mesma empresa. E aí me tiraram e me colocaram lá, simples assim. Vamos avaliar por que acontecia isso comigo? Será que essa mulher era tão ruim? Vamos avaliar? Porque simplesmente vamos começar lá do início, né? Quem me escolheu, né? Quem fez a entrevista para eu trabalhar? Foi ela? Não foi. Ela não me conhecia. Ela não me escolheu. Ela não me avaliou. Então ela tinha uma obsessão para fazer com que eu não desse certo na empresa. Para dizer depois, vocês me enviaram uma candidata que eu não escolhi. E aí existia uma rivalidade entre os líderes, entre os chefes, e eu que sofria. Sabe quem eram as minhas melhores amigas nessa faculdade? Era uma faculdade, né, que eu trabalhava. Eram as faxineiras, porque existia umas 10 faxineiras e sempre que eu estava no banheiro chorando, vinha uma e me dava colo e falava: não, você vai conseguir. E eu não podia sair, porque eu não tinha como pagar a faculdade. E trabalhando lá, eu ganhava a bolsa de estudo. E eu fiquei. E ela não me derrotou. Mas era uma briga. Todo dia eu tinha que provar quem eu era. Todo dia eu tinha que provar que eu não era uma má pessoa. Que eu só não sabia fazer aquilo, porque nunca ninguém tinha me ensinado. E aí as próprias colegas em volta, vendo o jeito que ela me tratava, elas ficavam com dó, e aí elas ficavam na hora do almoço me ensinando como é que eu fazia. Entendem? Estamos aqui falando de liderança. Eu quero falar para vocês o que um líder nutritivo faz com uma pessoa e o que um líder destrutivo faz com uma pessoa. Existem muitos líderes que eles entram em competição com a sua equipe e eles querem mostrar que a sua equipe não sabe fazer. Eles querem mostrar que a sua equipe não é tão boa quanto eles. Não façam isso. Você é o dono da empresa, entende? Tem líderes que eles ficam para sempre na nossa história. Agora, na época que eu trabalhava de balconista, assim como você, né? Também estava trabalhando de balconista na loja. O meu dever não era assim tão nutritivo. Eu trabalhei 4 anos e eu amava trabalhar lá. Mas eu gostava muito porque tinha livros. Como eu adoro livros, né? Então eu adorava trabalhar lá, limpar os livros, assim. Nossa, como eu gostava de ver. Só de ter livro eu já era feliz. Porque lembra que quando eu tinha 9 anos eu fui atropelada 2 vezes, voltando da biblioteca e ó, lendo. Enfim. Ele não era uma pessoa tão nutritiva. O tempo todo ele gritava que se ele fosse uma má pessoa, ele ia mandar todo mundo embora e investir no mercado de ações. E aí eu tinha 14 anos e eu ficava pensando, nossa, então pessoas más investem no mercado de ações.
Eu cresci com isso na minha cabeça, porque o tempo todo ele dizia: eu só não mando vocês embora porque eu quero dar emprego para vocês, mas vocês têm que dar valor ao emprego que eu dou para vocês, senão eu vou fechar tudo isso, eu vou fechar a papelaria e eu vou me dedicar ao mercado de ações. Eu cresci com aquele pavor. Eu achava que o dono da empresa, ele fazia um favor dando emprego pra gente. E que ele era uma pessoa muito rica, muito boa, que dava o emprego e pagava o salário. E que o mercado de ações, que investimentos, que isso era uma coisa muito, muito para amar pessoas. Então, eu só fui me livrar disso quando eu comecei a ler Pai Rico, Pai Pobre. Vocês leram esse livro? Eu acho esse livro fantástico. Eu dei mais de 30 cópias desse livro de presente. Cópias que eu digo edições compradas. Eu não saí fazendo cópia do livro, não. Eu dei mais de 30 livros de presente, de tão apaixonada que eu fiquei por esse livro. Foi lendo esse livro que eu descobri o que eram as tais ações que o meu chefe falava que ia mandar todo mundo embora e pôr o dinheiro dele no mercado de ações. Elas são empresas. E quando a gente investe nas empresas, essas empresas crescem e dão mais emprego. Mas eu passei anos e anos e anos achando que ações era coisa assim pra gente muito má, coisa de bandido. Então a gente acaba tendo essas ideias. A conversa hoje é sobre liderança. Liderança, essa é a nossa conversa. O quanto os líderes eles refletem no resultado da sua empresa. E eu tô falando você enquanto dono de empresa, porque você é o dono de empresa e cabe a você, dirigir a tua empresa. Você é o diretor da tua empresa. E também aos líderes que você forma. Porque você, enquanto dono de empresa, você só vai tirar férias quando você tiver sucessores desenvolvendo aquilo que é a sua missão. Sucessores desenvolvendo aquilo que você faz. Essa é a ideia. Um líder, ele não tem seguidores. Seguidores a gente tem aqui no Instagram. Um líder tem sucessores. E sucessores são pessoas que realmente a gente confia. A sua equipe é melhor do que você possa imaginar. E Elaine, e quando isso ocorre entre os empregados? E agora, hein, Elaine, do que você está falando quando isso ocorre entre os empregados? Talvez seja da minha experiência que eu contei desse meu primeiro emprego na área administrativa. Por isso que precisa ter justamente um dono, né, cuidando disso, ou um diretor cuidando disso. No caso dessas empresas muito grandes, elas não têm o dono ali diretamente, mas elas têm um diretor. E no caso das empresas menores, tem você que está lá, né? E como fazer para evitar isso? Primeiro, fazer as coisas corretas. Quem escolhe a sua equipe é o líder, ponto. Não tem negociação, não tem. Muitas vezes acontece isso, eu fui colocada naquele setor, colocada a fórceps naquele setor, não me queriam, depois que eu fui saber que ela tinha uma outra candidata, que ela queria ter contratado, e aí eu fui transferida de um setor para lá, né, que eu tinha sido contratada para ficar 3 meses substituindo as férias das telefonistas. Eram 3 telefonistas que faziam 6 horas cada uma delas. Eu substituí as férias da primeira, da segunda e da terceira. E aí eu ia ser mandada embora, mas como eles gostaram muito do meu trabalho, eles quiseram me aproveitar. Mas não houve uma negociação entre os chefes. Não houve essa negociação. Simplesmente eu fui, ela vai ficar nesse setor e pronto. Então, a forma com a qual vocês lidam com os líderes da sua empresa vai ser a forma com a qual eles vão lidar com os seus liderados. Então, se você quer que uma pessoa dê certo na tua empresa, é fundamental que o líder participe dessa seleção. Se você tem um líder, se você tem uma equipe pequena, traga a tua equipe para ajudar a escolher essas pessoas. Se a tua equipe tem 4, 5, 6 pessoas, envolve a equipe no processo de escolha. Porque essa equipe com 4, 5, 6 pessoas vai ficar a maior parte do tempo com eles. Se a tua equipe é maior, se a tua equipe tem umas 8, 10 pessoas, entre eles, provavelmente tem um líder, tem um responsável. Traz essa pessoa para o processo seletivo. É muito importante. Agora, da mesma forma que eu tive líderes que ficavam ameaçando a gente de mandar embora, eu tive líderes que rasgavam meu trabalho na minha cara e jogavam no lixo e que me machucava demais, porque eu não sabia porque eu estava sendo tratada daquela forma. Eu tive líderes até... Gente, nem dá para falar, cada tipo de líder muito, muito ruim que eu tive. Mas um dia
eu comecei a trabalhar nessa grande empresa, primeiro numa multinacional americana, onde eu tive excelentes líderes que foram muito importantes, que me entregavam tarefas muito complexas para serem feitas. E depois, com isso que eu aprendi, eu fui convidada para ir para uma multinacional francesa. E aí foi incrível, porque eu realmente implantava vários departamentos, implantava políticas, eu tinha responsabilidades que não se entrega para uma pessoa da idade que eu tinha. Mas a pessoa sabia o meu comprometimento e a pessoa me passava. Então, para que você possa ter uma boa gestão, primeiro passo, escreve com essa pessoa o que é que ela faz. E conversa com essa pessoa e documenta isso, porque ela vai estar escrevendo tudo aquilo que ela faz e você já sabendo de para onde você quer que aquela pessoa vá, neste momento você diz, e se você começar a assumir este setor também, como é que vai ser e tal? E aí você já vai começar a planejar e a programar. Mas cuidado, porque tem uma diferença muito grande entre delegar e delargar. E às vezes eu vejo o chefe simplesmente delargando. Esses dias eu recebi um áudio de uma aluna e ela dizia assim, ela está ainda no começo do programa e ela dizia, Carmen, eu passei uma meta de vendas para as minhas vendedoras e elas não seguiram. Eu posso dar uma suspensão em todas elas? É assim? Aí eu perguntei, como foi que você fez essa meta? Não, eu reuni todas elas na sala e eu disse, vocês vão ter que vender agora 75% mais do que vocês vendem nesse mês. Isso funciona, gente? Fala sério? Isso não funciona. Você tem que ter métricas. Para que você possa ter um resultado diferente, você tem que fazer algo diferente. Em primeiro, essas pessoas são realmente vendedoras? Como elas foram escolhidas? Como elas foram selecionadas? Elas vendiam bem antes? Não, nunca venderam. Elas são muito ruins de vendas. E aí você acha que o fato de você passar uma meta vai mudar isso? Não vai. O primeiro passo para você ser um bom líder, escolhe quem você vai liderar. Escolhe. É você quem escolhe. Então, escolha pessoas que sejam envolvidas com os seus valores. Escolha pessoas que sejam envolvidas com a tua empresa. Essas pessoas, você vai ter mais oportunidades de liderança. Mais oportunidades, porque liderar é uma oportunidade. E você vai precisar deixar de ser a Branca de Neve e começar a delegar as coisas para a pessoa em lugar de delegar e depois ir lá e falar, não, a Carmen tá louca, olha aqui o que a pessoa fez, ela fez tudo errado. Ela fez tudo errado porque você permitiu. Durante um momento, nós ficamos muito próximos dessa pessoa que nós estamos mentorando. Você se torna o mentor dessa pessoa que você contratou. Então, você vai passar as atividades e vai conferir todas as atividades. Aí, com o tempo, essa atividade já está muito bem feita. Aí, você continua conferindo as outras. Depois. E aí, cada um segue seu caminho. E aí, você ainda assim vai continuar mentorando essa pessoa. Por quê? Porque quando ela já deu conta de todas essas atividades, novas atividades vão surgir. Novas atividades que elas vão surgir daquelas atividades que ele já está fazendo muito bem. E talvez aquelas atividades que ele faça muito bem, ele passe para outra pessoa. E é assim que a tua empresa cresce. É assim que a tua empresa cresce. Por quê? As pessoas querem fazer, querem ser importantes, responsáveis, trabalharem na tua empresa, mas você não permite. Você tem ciúmes do trabalho, você acha que eles não vão fazer tão bem quanto você, e não vão mesmo. Eles são aprendizes, todos. Carmen, mas eles não são aprendizes, ele é um motorista que já tem 50 anos de idade. Ok, mas ele está trabalhando agora com a tua empresa organizada. Vocês viram o outro dia, tinha uma aluna que é a Carla com K. A Carla, ela contou simplesmente de uma política que ela fez dentro da empresa dela que mudou completamente o comportamento das pessoas. Querem saber qual é? Pois é, fica aí que eu vou te contar. A política é muito simples. Ela descobriu que o risco que existia pelo fato do motorista que saía com o carro para fazer as instalações trazer um monte de gente com ele, um monte de gente que eu digo são outros empregados. Ele tinha 4, 5 empregados que ficavam com ele no carro,
E um desses empregados parava comprar quentinha. E parava de que jeito? Parava em fila dupla. E aí, lá tinha 5 pessoas dentro do carro, mas só um ia comprar quentinha. Quanto tempo leva para a quentinha sair? 20 minutos? Pois é. Então, ela tinha 5 pessoas, 20 minutos parado, ou seja, mais de 1h30, 1h40 de perda produtiva. Multiplica isso por ano. Nós temos aí várias semanas de férias que talvez você não tenha tido. Então, essa história de parar e parar em fila dupla e parar pegar quentinha tal, eles simplesmente fizeram uma política de que o carro só poderia ser usado estritamente para serviços da empresa, que ele não poderia ficar parado, que qualquer infração de trânsito que eles cometessem, isso seria uma situação gravíssima. E também falaram da limpeza do carro e um monte de outras coisas. Foi uma política simples, mas que trouxe reflexo na empresa como um todo. Todo mundo começou, opa, né? Tem alguém dirigindo a empresa, tem alguém dando ordens. Por quê? Eles ficavam esse tempo todo esperando a tal da quentinha, 5 funcionários, chegavam lá, marcavam um ponto, né? Na hora que eles chegavam, mas eles não estavam trabalhando, eles estavam parados em fila dupla, correndo risco. Talvez dentro da tua empresa tenha coisas assim acontecendo e você muitas vezes está fazendo vistas grossas, mas isso não vai ajudar. Isso não ajuda a tua equipe a crescer e desenvolver. Funcionários querem ser mais líderes que os empregadores. Graças a Deus, Pri! Graças a Deus, deixa de serem líderes. O que eu mais quero é isso. É contratar pessoas que sejam líderes e nós somos os donos da empresa. Nós não devemos entrar em conflito e muito menos em competição. Nós devemos pegar essa energia de liderança que eles têm e canalizar. E perguntar, e o que você vai fazer, e como você vai fazer, e de que jeito que você vai fazer, porque nós somos os donos, e o que a gente quer são pessoas que tenham essa liderança, e que queiram fazer, e que queiram apresentar coisas novas. Eu sempre me lembro do meu chefe da multinacional francesa, quando eu fui contratar a secretária para ele, e eu tinha que fazer toda a descrição do cargo, né? E o que é que ele me disse? Carmen, eu quero uma pessoa que não me obedeça, que não siga minhas ordens. Oi, como assim? Sim, porque se ela fizer tudo aquilo que eu mando, a minha empresa não vai crescer. Eu quero uma pessoa que me traga ideias novas, que discuta comigo, que diga, não, assim é melhor, e aí a minha empresa cresce. Então lembre-se sempre disso, gente. Esse aprendizado eu tive há mais de 30 anos e ele impacta na minha vida até hoje. É excelente que você tenha empregados que queiram ser líder, mas você talvez precise lembrá-los que eles são os líderes, mas você é a dona. Lembra quando a gente estava na escola que sempre tinha um que conversava dessa e aí quando o professor saía ele falava: você vai anotar os alunos que conversam na minha ausência. Ela sempre pedia assistência para aquele mais danado, né? Porque aí ele se media pelo seu próprio comportamento. E muitas vezes, quando você tem líderes dentro da empresa, traga eles para o teu lado, porque eles vão ser sempre líderes. Se você não trouxer estas pessoas para o seu lado, elas vão para o outro lado. Tome cuidado, porque eles vão continuar liderando, mas eles vão liderando as pessoas para o lado ruim, Então fica bastante atenta a isso, porque de uma forma ou de outra você é a dona, né? Sempre oriento meus funcionários que não têm experiência em vendas a assistirem vídeos para auxiliar com técnicas e lerem conteúdo sobre vendas, porém vejo que alguns não têm interesse. A Zenate, lembra aquilo que eu falei? Primeiro é a contratação. Você já contratou pessoas que não têm interesse. Segundo, que aprender lendo ou aprender vendo um vídeo é muito ruim. Eles não vão conseguir ter um bom resultado dessa forma. Você quer ter um bom resultado? O que você vai fazer? Primeiro, se cerque de pessoas que realmente tenham interesse em vendas. Então, o que você vai pedir? Você vai pedir para eles mandarem um vídeo na hora que você contrata. E você vai ver que 95% não vai enviar, graças a Deus, porque são as pessoas que não têm interesse. Você vai pedir para eles fazerem dinâmicas de grupo, você vai participar. E essa parte das vendas, você vai incluir as pessoas antigas para estarem treinando as pessoas novas. Essas pessoas é quem vão treinar. Talvez seja interessante você deixar um a um, sabe, tipo um padrinho? Você deixa essa pessoa que vai ser padrinho daquela pessoa. E quando termina esse primeiro mês da pessoa, essa pessoa que foi treinada vai avaliar a pessoa que o treinou, para saber se ensinou corretamente, passou todas as técnicas, não deixou a pessoa perdida, né? Deu realmente atenção para ela, não o viu como sendo um rival.
E essa pessoa que treinou também vai avaliar essa pessoa que foi treinada. Então você vai criar tópicos, né, do treinamento. Mas o que não funciona é ver vídeos. Por quê? Tem coisa mais chata do que você ver um vídeo que não te interessa, né? Eu tenho vídeos que eu assisto 2, 3, 4 horas, 5 horas. Ontem mesmo eu fiquei até às 11 horas da noite assistindo um assunto que me interessa, que é tráfego, um assunto que por muito tempo foi muito chato para mim, mas que hoje eu consigo entender um pouco mais e eu consigo evoluir. É muito chato a gente atender um vídeo, assistir um vídeo de algo que a gente não sabe, não entende, não conhece, né? E eu me lembro que eu tinha pago caríssimo de cursos de tráfego, até presenciais. Eu saía tomar um café porque eu não entendia o que eles falavam. Mas à medida que eu fui adquirindo mais conhecimento, ontem eu fiquei até mais de 11 horas assistindo. E eu tava lá acordada, eu só fui dormir porque deu horário mesmo, né? Mas eu tava lá empolgadíssima assistindo. Agora, você ser contratado e daí você precisar assistir os vídeos, e cuidado, tá? Não vai passar link para eles ficarem assistindo isso também fora do horário de trabalho, que você pode ter problema na justiça. A ideia é, usa um vídeo, coloca os antigos, os novos, e pede para eles, pessoal, o que vocês aprenderam aqui com esse vídeo? E bota o vídeo dentro do horário de trabalho, coloca lá um trecho do vídeo, 15 minutos, e daí eles assistem, discutem mais 15 minutos e acabou. Em meia hora você vai ter muito aprendizado. E os que se interessam vão assistir o restante do vídeo depois. Mas é muito interessante que você, dirija, tá bom? E cuidado quem você contrata. Senão não vai funcionar, não vai funcionar. Pessoal, a gente está encontrando aqui de que forma que o líder pode fazer com que a tua empresa traga mais lucro. Qual líder? Você, os líderes que você tem, todo mundo. Essa é a ideia. Nilson, Nilson, já tô enroscando. Daí você faz isso comigo. Você acha de pedir os liderados para avaliar quem está liderando? Eu não sei se eles estão preparados. Ótima pergunta tua, Nilson. Você avalia os líderes? Se você avaliar os líderes, ensinar eles como faz para avaliar e pontuar as coisas sem trazer o lado pessoal junto, focando no resultado, focando naquilo que eles trouxeram de fato. Então você tem que ter um documento, você tem que ter uma folha para eles se basearem, onde você vai saber exatamente o que é que está sendo avaliado. Uniforme, atraso, horário, ou iniciativa para fazer as coisas. Iniciativa é algo super bacana para ser avaliado, né? E também a entrega deles. Você pede 5, ele te entrega 6, entrega 4, entrega 3. Então você precisa fazer isso com os teus líderes. E você fazendo isso com os teus líderes, com o tempo, eles vão entender o funcionamento e a importância daquilo. E aí é fácil para eles começarem a fazer com seus liderados. Mas, pelo amor de Deus, não peça para ele fazer se você não fizer. Sabe por quê? Porque o seu líder é o seu, O que é isso? Quem me acompanha nas lives sabe. O seu líder é o seu longa-manos. Ele é a continuação do teu braço. É isso mesmo. Então, se esse líder que você falou para fazer avaliação, vai lá e faz uma avaliação usando adjetivos, porque você faz corpo mole, porque você enrola no trabalho, tudo adjetivo. Não se usa adjetivo, a menos que você queira ferrar com todos os seus resultados. E agora eu uso um adjetivo para você me entender. Não use adjetivos. Por quê? Quando você coloca que a pessoa faz corpo mole, que a pessoa é isso, que a pessoa é aquilo, ela vai poder facilmente te processar. E ela leva lá algumas testemunhas e diz que aquela pessoa está faltando ao respeito, que aquela pessoa está colocando ele, pressionando ele, perseguindo ele, coisas assim. Então é muito importante que teu líder esteja muito bem preparado. Por quem? Por você. O teu líder vai te copiar. O teu líder vai te copiar. Você faz esse trabalho com ele, ele entende a importância desse trabalho e ele vai começar a desenvolver esse trabalho também com a equipe, Deixa eu dar uma olhada aqui nos comentários. Sempre fazemos dinâmica para que eles se soltem, mas não está resolvendo. A Zenate, se você faz uma dinâmica assim, pessoal, fiquem à vontade, já não funciona. Pessoal, vamos se motivar.
A dinâmica, ela precisa ter um objetivo claro que leve à ação, ok? Então, não tem como eles não se envolverem se você falar, pessoal, todo mundo vai pegar esse papel e vai levar esse papel para lá. Todo mundo se envolve. Tem certas dinâmicas que não tem como as pessoas não se envolverem, porque elas têm tarefas. Ou elas fazem as tarefas, ou não tem como se resolver isso. Se você entrar na internet e buscar dinâmicas para vendedores, você vai encontrar um monte de dinâmicas para vendedores. Eu já até pensei em gravar algumas, mas tem tantas, e tem algumas muito bem feitas, né? E que não valeu a pena. Eu acho que não vale a pena. Eu queria gravar dinâmicas para vocês com tantas que existem na internet. Joga lá, dinâmicas para vendedores, começa com alguma simplesinha. Não tem como a pessoa não se envolver, né? Zelate, eu entrego, sei lá, eu entrego aqui uma tomada de celular. Eu falo, você vai vender essa tomada de celular para toda a equipe que está aqui assistindo. Ou eu divido em duas equipes. Essa equipe vende a tomada de celular e essa outra equipe vende o óculos. Então, vocês vão pensar de que forma que vocês vão vender, quais são os argumentos e tudo mais. Eles vão ter que vender. Não tem como não se envolver na dinâmica, a menos que você não tenha passado tarefas. Porque uma vez que tá ali a tarefa com tempo, pessoal, vocês têm 2 minutos para se reunir, marcou no relógio, 2 minutos acabou, vamos lá, levanta, vamos lá, vamos vender então. E eles vão vender. E aí depois você fala, e aí o que nós aprendemos com isso? E aí você faz a extração da dinâmica. A extração da dinâmica, o que é que nós podemos levar dessa dinâmica para o nosso dia a dia? E você vai ver como é interessante, é muito interessante, mas precisa, né? Precisa mesmo passar tarefas e aí você vai ver como funciona mais. Deixa eu ver o que o Pedro falou. Carmen, fazer uma procuração de amplos poderes para uma funcionária de grande confiança para o PD observar pode ser uma brecha de alegação de desvio de função? Não. O que acontece é que você vai estar transformando essa pessoa num cargo de confiança. Várias pessoas que trabalharam comigo, neste momento eu não tenho ninguém, né? Porque eu também não estou viajando, estou ficando direto aqui no Brasil com essa pandemia, né? Mas quando eu viajo, eu fico bastante tempo fora. Eu não posso viajar se eu não tiver uma procuração de amplos poderes. Inclusive, eu vou contar uma coisa para vocês. Quando eu assinava o cheque do Banco do Brasil, ele voltava. Mas quando a minha funcionária assinava, ele pagava direitinho. Então, às vezes eu tô lá na pressa, daí eles não reconheciam minha assinatura. É muito bom você ter alguém em quem você possa confiar e dar uma procuração de amplos poderes, mas você automaticamente passa essa pessoa para cargo de confiança. Ela não vai mais ter horário, ela não ganha mais hora extra. Se ela quiser sair da empresa na metade do dia, ela pode sair. Ela passa a ser um cargo de confiança. Então, sim, é bacana e você pode fazer, e isso não é desvio de função. Isso faz parte de um cargo de confiança. Um cargo de confiança, uma pessoa que pode mandar alguém embora, tipo, você tá viajando, você tá fora do Brasil e a pessoa, aconteceu alguma coisa, ela tem que poder mandar alguém embora. O cargo de confiança, ele manda embora, ele contrata, ele faz tudo isso. E ele geralmente tem essa procuração. Essas são as características. E é muito bom, viu? É muito bom. Eu espero logo poder fazer uma procuração dessa para eu viajar, né? Não que a pessoa que esteja lá não tenha toda a competência para eu poder fazer. É que nesse momento eu não estou viajando, então tá tranquilo, né? Aqui. Então, a Zenate, pode ser isso mesmo. A Zenate está dizendo que ela já investiu em treinamentos, mas ela acha que é o perfil do funcionário. É verdade? Se a gente compra pera, nós teremos pera. Não adianta a gente querer dar um treinamento de como ser a melhor maçã da caixa. A pessoa não vai virar maçã. Então, é muito importante que na hora de atrair essa pessoa, de selecionar essa pessoa, de entrevistar, de fazer as dinâmicas, você tenha segurança que essa é a pessoa que você quer contratar. Olha, Alice, também aluna. Gente, os alunos estão por aqui. Carmen, me ajude como lidar com os meus funcionários. Sou do ramo de alimentação. Então, Kikuts, primeira coisa que você precisa é ter a certeza de que você contratou eles para o cargo correto. O ramo de alimentação tem muita confusão. Às vezes a pessoa contrata ele como atendente, aí lascou. A pessoa não quer sair do atendimento. Você fala, faz um suco, faz um lanche. Não, eu sou atendente, eu só atendo mesa. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso.
E às vezes a pessoa foi contratada para chapeiro. Outro dia uma aluna minha estava comentando isso, ou foi na live, já não sei mais. A pessoa foi contratada para chapeiro, simplesmente ela limpava a chapa e ia embora. E ficava todo mundo limpando o restaurante. Por quê? Porque a bênção foi contratada para chapeiro e ninguém disse que ela tinha que ajudar todo mundo a finalizar o restaurante. Todo problema, Kikutis, é o que é que você combinou. Esse é o problema. Se você contratou certinho, você escreveu lá no contrato dele. Ai, Carmen, mas eu já fiz o contrato. Ok, o contrato não muda mais. Então, se você fez a decisão de cargo e escreveu que ele é chapeiro, que ele cuida da chapa, que ao finalizar o restaurante ele vai ajudar na manutenção geral do restaurante. Se você escreveu que ela é atendente, que ela faz lanches, que ela esquenta salgado, que ela faz suco, você tem que escrever. Tem que estar escrito, porque depois é muito mais difícil, né, para você poder exigir que a pessoa faça. E hoje em dia tudo é dupla função, mas não é verdade, não é verdade. Ontem mesmo, conversando com uma outra aluna, com a Josi, ela tá com problema, inclusive ela compartilhou na comunidade. Gente, como é que é o que eu ia falar? Esqueci o que eu ia falar da Josi. Ai, parece mentira, mas não, é verdade. Ela tá com uma série de problemas. Ah, já lembrei. A mulher, ontem, lembrei, ela chegou porque ela tá querendo arrumar encrenca, que ela quer ser mandada embora. Inclusive, ela já foi testemunha de outra pessoa que entrou na justiça contra ela. E essa mulher, ela tinha que limpar o banheiro, porque todo dia uma das pessoas da loja limpam o banheiro. Ela falou assim, não, eu vou ver se eu posso limpar o banheiro, se isso é tarefa que me cabe. A mulher trabalha há anos na loja, todo dia ela limpa o banheiro e agora que ela tá querendo arrumar encrenca, ela foi ver se isso é tarefa que lhe cabe. Só que a outra pessoa de quem ela foi testemunha também reclamou disso. Reclamou que tinha que arrumar as prateleiras, limpar as prateleiras, limpar o banheiro e tal. E sabe o que o juiz falou? Isso é perfeitamente normal dentro de uma loja pequena. Nem vou fazer que é feio, né? Mas, é assim, a gente fica feliz quando a gente encontra um juiz com bom senso. E já não tá mais aquela coisa de dupla função, me manda embora, eu quero meus direitos, né? Isso já não tá mais tão forte. Os juízes, eles começaram a ter esse discernimento. Até, inclusive, a minha aluna ela ofereceu para fazer acordo com essa pessoa e o juiz falou assim, olha, se eu fosse você, eu aceitava, porque pode ser que lá para frente você perca, né? Até o juiz já tem esse discernimento de que o que a pessoa estava pedindo é errado. Agora, imagina que lindo se você chegar lá com uma descrição de caso, toda escrita, toda detalhada, o que a pessoa vai fazer, com a letra dela, assinado por ela, e você fala, olha, ela contratou comigo que ela ia fazer isso quando ela entrou na empresa. Aí não tem pra ninguém. Aí é ganho na certa, ok? Ah, Graci, estou com muito trabalho e pouca gente para executar, sem condições de contratar mais. Estou sem saber o que fazer. Graci, essa é uma situação complicada, porque tá com problema no caixa. Como é que você pode estar com muito trabalho, né? E esse trabalho não é o suficiente, o dinheiro que ele entra, para pagar as pessoas. A folha de pagamento de uma empresa, Graci, não, você é Graci Alice, certo? Da contabilidade. Folha de pagamento não pode passar em torno de 40%, no máximo 50% do valor da entrada geral da empresa. Então, eu imagino que neste momento, se for Alice, que eu estou pensando, Graci Pimenta, Alice da contabilidade, se for a pessoa que eu estou pensando, o que acontece? Você tem condições de colocar estagiários para estar ajudando. Por quê? Porque estagiários na área contábil, a lei, ok? Você pode pôr estagiários de administração, estagiários de contabilidade, e eles vão te dar um alento num custo baixo. Provavelmente você deve estar falando porque eu acompanho, né? Tem muitos empresários com dificuldade de pagar. Outro dia nós estávamos com o Carlos falou assim, nossa, os pepinos aumentaram e as entradas diminuíram. Por quê? Porque tem empresas fechadas, empresas com dificuldades, empresas sendo processadas. Então, só aumentaram os pepinos. Então, se é disso que você está falando, Alice, se você for a Alice que eu estou pensando, e pode ser que não seja,
você pode colocar estagiários para suprir essa necessidade. Mas se não for ali isso que eu estou pensando, tá tudo bem. Você precisa que a entrada do dinheiro seja suficiente para quê? Pagar seus impostos, pagar a sua equipe, ter o seu lucro e pagar tudo aquilo que você envolveu, né? Tudo aquilo que você teve de custo e despesa para realizar aquele trabalho. Caso contrário, tem um erro aí no produto, em alguma coisa. Porque se eu estou comprando algo de você e o dinheiro que eu te pago não é suficiente para você produzir, tá errada a conta. Talvez você tenha que subir o preço, talvez você tenha que mudar o produto, mas veja que daí a conta não fecha. Processo de seleção. Hoje, mais ou menos 100 currículos enviados, pediu vídeo eles para facilitar esse processo. Pasmem, vieram mais de 30 vídeos para o meu processo. Se vieram mais de 30 vídeos, tá fácil demais, ok? Agora você vai dar uma outra tarefa. Você mandou o vídeo para os que estavam, né, interessados em trabalhar. Maravilha, vieram 30. O que você vai fazer? Você vai entrar em contato com esses 30 e pedir, por exemplo, você trabalha, né, com crédito consignado, alguma coisa assim, mas você vai pedir para eles venderem algo completamente diferente daquilo que eles te vendem. Por exemplo, vocês vendem crédito consignado. De repente, você vai pedir para eles venderem seguro de celular. E aí você fala, por favor, grava um vídeo onde você vende seguro de celular. Ou grava um vídeo onde você vende celular. Algo assim, totalmente diferente. Então agora já vai ser uma tarefa direcionada. Por quê? Porque eu quero diminuir o seu funil. Se 30 enviaram um vídeo, isso não é normal, bora diminuir o funil. Dá uma tarefa ainda mais difícil para ela. E aí, de repente, você pode pedir também para ela enviar um vídeo editado, enviar um vídeo de lettering, tudo coisa que você faz lá no celular. O que é um vídeo de lettering? É aqueles de letras, sabe? Você está precisando de crédito? Você não sei o quê? Não precisa ser um vídeo dele falando. Por quê? Porque isso também vai te ajudar depois com o teu negócio. Você vai contratar um vendedor que vende presencialmente ou nas redes sociais. Olha vocês aí, né? Nas redes sociais. Eu não consigo conhecer todo mundo, eu queria muito, né, conhecer todos os lugares, tudo que vocês trazem, né, de informações, mas eu não consigo. E assim é quando a gente está no mundo online. Então, a Canacred, eu não sei como é que pronuncia, mas faz isso, pega esses 30 pessoas e dificulta mais. A Selma tem um funcionário que é meu pastor e tem misturado as coisas. O que eu faço? Você faz o seguinte, você olha bem no espelho e fala, nunca mais faça isso. E para, nunca mais faça isso. A gente jamais pode contratar alguém que a gente não pode dispensar depois. Por isso que eu digo, cuidado com essa história de contratar primo, tio, irmão e depois. Eu tenho um aluno, o Nielce, que ele faz o seguinte, ele mandou embora o irmão dele. E o pai dele não conversa mais com ele. Então, tomem muito cuidado com isso. Selma, teu pastor, ele não poderia ser teu empregado, porque existe uma mistura grande aí de relacionamento. Uma pessoa que, se você o dispensa, e se você der uma suspensão no pastor? O que vai acontecer lá na igreja? E se você dá uma justa causa no pastor? Você acaba com todo o teu relacionamento, entende? Então a gente tem que tomar muito cuidado. A Cleneide, Longamanos, é isso mesmo, Cleneide, Longamanos. É uma pessoa que tem poder de falar em seu nome. Imagina se ele aplica uma advertência errado, se ele faz uma piadinha com o teu funcionário. É por isso que a gente tem que tomar muito cuidado. E, Selma, é muito complicado quando você tem uma relação assim com uma pessoa que é teu pastor. Porque, de qualquer forma, não dá certo. Se a sua empresa der super bem e daqui a pouco você está viajando, você está em outros países, o pastor vai falar assim, a empresa dela não ia bem, agora é eu que estou pagando a viagem dela. Então, sabe quando a gente traz pessoas do nosso relacionamento? Eu acho tão complicado. O Pedro perguntou qual a alternativa de usar adjetivos. Adjetivos não ajudam em nada. O que a gente precisa usar é comportamentos. Coisas visíveis, mensuráveis. Em vez de eu falar, você é mole, você, né? Eu vou falar o seguinte,
você tinha uma produção de 300 peças por dia e a sua produção agora está 200 peças por dia. Ou, eu vou falar, a média das pessoas aqui na nossa empresa são 300 peças por dia, você está produzindo 150. A média de tempo para você ir fazer tal coisa. Então, você tem que ter números. Porque números, ninguém tem argumentos contra, Pedro. É a mesma coisa quando eu falo assim, porque você é baixinha. Arrumou encrenca. É ou não é? Mas se eu falar, você tem 1,50 m. Pronto, é baixinha e pronto. Mas você não está ofendendo. Então, quando a gente traz adjetivos, a gente gera uma confusão muito, muito grande na cabeça da pessoa. Porque aquilo que não é ofensivo para alguém pode ser ofensivo para outra pessoa. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E se isso está sendo falado para uma pessoa que é nosso longa-manos, a pessoa vai dizer que foi perseguida, que isso, que aquilo e tal. Carmen, como faz quando você está fazendo uma correção de acertos e o funcionário diz que vamos, tem um compromisso. Provavelmente você estava fazendo a correção de acertos, Cleneide, fora do horário de trabalho, né? Senão ele jamais ia falar isso para você. Se você está dentro do horário de trabalho, o horário é teu. Será que você não estava fazendo ela fora do horário, Cleneide? Pensa bem, né? Aí realmente a pessoa tem um compromisso, ela vai embora. E outra coisa, quando você fica falando para a pessoa, você errou aqui, você errou ali, você errou ali, você está sendo um líder que está tirando a nutrição da pessoa. Agora, quando essa pessoa entende que ela errou e essa pessoa entende o prejuízo que ela tem, a demora que ela tem, o problema que ela leva para o cliente, quando ela faz as coisas daquela forma, muda tudo, muda tudo. Se você fala, olha, é para a direita, olha, é para a esquerda, você está sendo um líder Branca de Neve. Agora, quando você fala, quando esse papel aqui, ele é dobrado em 3 vezes, nós temos uma ação, 2 ações. Mas se eu dobrar ele no meio, quantas ações eu vou ter? 1. O que é mais rápido? Dobrar ele em 3 vezes ou em 1? Vamos testar? Em 1. Então, a produção vai ser maior, dobrando ele em 3 ou dobrando ele em 1 vez e ele vai ficar dividido em 2 partes? E aí a própria pessoa vai entender. Mas se a gente chega lá e fala assim, por que você está dobrando em 3 partes? Era para dobrar em 2. Eu já cansei de falar que era para dobrar em 2. Não vai funcionar. Porque aí vocês entram naquele papel, no arquétipo de mãe. Aquela mãe que fala, tira a toalha molhada de cima da cama e tá. E aí não funciona. Gerente administrativo é de confiança, Fabi? Depende, cargo de confiança. O seu gerente administrativo assina seus cheques? Ele ganha mais do que os demais funcionários? Ele pode mandar embora? Ele pode contratar? Tudo isso são indicadores da pessoa de confiança. Se a pessoa, ela não marca ponto, ela pode entrar meio-dia se ela quiser. Ela pode trabalhar até meia-noite se ela quiser. Se essa pessoa não marca ponto, ela é uma pessoa de confiança. Mas outro dia tinha uma aluna que ela queria contratar um gerente de confiança no restaurante porque ela não ia pagar hora extra. E eu falei, tá, mas que horas ele vai trabalhar? Ele vai trabalhar das 9 às 9. Eu falei, tá, aí são 12 horas por dia. Mas você disse que cargo de confiança não paga hora extra. Ó o que eu sofro, gente, ó o que eu sofro. Um cargo de confiança, você não paga hora extra. Mas um cargo de confiança trabalha a hora que ele quer. Ele sabe, ele tem a responsabilidade, ele é da sua confiança. Ele vai estar lá no horário que o restaurante precisa dele. Mas você jamais vai obrigá-lo a trabalhar 12 horas. Mas se algum dia ele trabalhar 12 horas, você não vai pagar. Mas você jamais vai dar bronca se no outro dia ele trabalhar 4 horas apenas. Isso é um cargo de confiança. Um cargo de confiança é alguém que a gente confia, o jeito que aquela pessoa está decidindo e está fazendo, ok? Irian Lander. Gente, é difícil. Gostaria de uma live com um líder que fosse médico, dono de clínica, que ao mesmo tempo que atende os pacientes e gerir parte administrativa, ao mesmo tempo não tem como sair do atendimento. Desculpa, mas é que os médicos, eles acabam sendo profissionais autônomos e eles não são empresários. Entende? É uma escolha que a gente faz. Então, por exemplo, eu poderia ser uma consultora e atender as pessoas e querer que a minha empresa,
cuidar de todas as outras coisas, mas eu não consigo, eu não dou conta. Então eu tenho todas as minhas equipes fazendo todas as atividades. São escolhas que a gente faz. Médico é profissional autônomo, fisioterapeuta, psicólogo, são profissionais autônomos. E quando eles deixam de trabalhar, eles deixam de ganhar. Mas se a pessoa não quer largar o seu emprego de médico, quer continuar atendendo todo mundo, uma coisa é a pessoa ser o dono da clínica e atender alguns casos, atender algumas pessoas, né? Isso é bem bacana. Então, ela é o dono da clínica e ela atende alguns casos interessantes, ok? Alguns casos que para ela encaixa no horário dela e o foco dela é ser o dono da clínica. O foco dela é fazer com que a empresa gere lucro, né? E eu não conheço, se me perdoa, provavelmente existem, mas eu não conheço médicos que fazem isso. Eu conheço médicos que são desesperados para justamente reduzir a carga horária de atendimento deles. Hoje mesmo eu estava conversando com um e ele quer muito reduzir a carga horária porque ele faz cirurgias, né? Isso é extremamente estressante, cirurgias na coluna. E hoje mesmo eu estava conversando com ele. Mas a clínica dele, ele é o tempo todo o empregado da clínica. E eu conheço também que eu poderia trazer, por exemplo, o hospital aqui na nossa cidade. Nós temos 2 hospitais, um hospital é municipal e o outro é particular. E o hospital particular é muito bem administrado, mas o dono do hospital é um administrador de empresas, ele não é médico. Então, eu conheço muitos casos de sucesso de clínicas sendo muito bem gerenciadas por administradores de empresa. Porque geralmente o médico tem muitos ciúmes, ele não quer abrir mão das coisas e aí não tem jeito. A gente tem que fazer uma escolha. Ou você está aqui na live comigo ou você está vendo TV. Ou você está aqui na live comigo ou você está em outro lugar, em outro canal, em outra live. Não dá para eu ser médico, atender todos os pacientes e ver o que está acontecendo com as equipes. A menos que eu seja um médico e eu tenha uma pessoa que seja o gestor da clínica. Alguém tem que ser o gestor. Não dá para ocupar 2 cargos, entende? É a lei da física, né? 2 corpos não ocupam o mesmo espaço. É isso, não é? Então, eu não conheço nenhum médico que ele continue atendendo e que tenha sucesso como gestor. Quando eles acontecem, ele atende parcialmente. Alguns casos, não todos, ok? Porque é difícil, né? É difícil. E mesmo porque são competências diferentes. Na faculdade de medicina, ninguém ensinou como abrir uma empresa. Se nem na faculdade de administração de empresas ensina, imagina na de medicina, menos ainda. Então, são competências diferentes que ele vai ter que estudar, procurar informações, né? E decidir. Porque não dá para ele estar lá fechadinho no consultório e ninguém vendo o que está acontecendo com os empregados. Entende? É diferente. São canais diferentes. Te convenci? Desculpa, não tem a resposta que você queria. Meus funcionários são auxiliar de produção, mas desde que entraram foi falado que limpa a cozinha e os 2 banheiros. Isso pode? Ou só pode limpar setor? Pode, desde que você tenha isso escrito no contrato. Carmen, eu não escrevi isso no contrato. Faz uma adesão de cargo e deixa tudo isso escrito. Isso tem que estar escrito, tem que estar assinado. Porque depois eles vão dizer que você tinha uma faxineira, mandou a faxineira embora, e agora quer que eles façam uma limpeza, ou que eles entraram, eles não tinham que fazer a limpeza, e agora eles têm. E aí gera muita confusão, muita confusão. O que gera dupla função? Quando você manda alguém embora e coloca a pessoa para fazer aquela tarefa. Ou se na tua empresa cabe uma faxineira, mas você coloca toda a tua equipe para fazer a faxina. Aí é complicado. Agora, pensa comigo, uma grande multinacional, que nem essa francesa onde eu trabalhei, quem você acha que limpa o seu próprio setor? Pessoal da área de produção? Pessoal da área de produção, cada um limpa o seu setor. Cada um limpa, porque não dá para mexer nas máquinas. Não... Imagina uma faxineira passar lá com pano nas máquinas, não vai funcionar. A pessoa tem que conhecer muito bem a máquina e cada um faz a sua própria limpeza, ok? Folha de pagamento do meu ramo, no máximo 8% do faturamento. Olha só, assim é bom, hein? Porque provavelmente, Cláudio, você deve ter aí
outras despesas, e aí você acaba estourando a folha de pagamento. Mas eu conheço empresas que 90% vai para a folha de pagamento e aí a pessoa se enrola toda em dívidas e ela tá vendendo o almoço para pagar a janta. E aí não funciona. É isso mesmo, Cláudio. Cabe redução de cargo quando ela é vendedora, coloca o que ela tem que fazer a limpeza da loja. Já inclui lavar banheiro e fazer café. Essas vendedoras, Cleneide, que você quer que elas aumentem depois as vendas e tudo mais, elas fazem limpeza da loja, lavam banheiro, fazem café, são para elas que você colocou. Por quê? O que acontece? Se você tem uma loja com algumas vendedoras, perfeito. Cada uma vai estar limpando o seu setor e a loja vai estar limpa. Mas se você tem uma loja grande com outras pessoas além delas trabalhando, aí fica complicado para elas limparem todo o ambiente. Pessoal, é só uma questão de bom senso. Acredite em mim, é só uma questão de bom senso que você gera dupla função ou não, tá? E tudo bem, se ela tá lavando o banheiro que elas usam, perfeito, Cleneide. Agora, se elas vão lavar o banheiro do escritório inteiro, da fábrica inteira, é porque como você tem 3 negócios, eu não sei exatamente do que você tá falando. Mas a gente tem que tomar cuidado, ter cautela, né? Cautela e usar o bom senso nesse sentido. Ah, é aquela Alice mesmo. Tá vendo, Alice? Eu lembro das pessoas. Que bom que é aquela Alice. Legal. Eu acho que vale a pena, né? Que legal, né? Que legal que você já tem aí 600 pessoas para atender e vender os cursos, gente. Você pode estar contratando estagiários na área administrativa, na área comercial, mas lembrando-se sempre que são 6 horas de trabalho por dia e você tem que ter todo desenhado o que é que ele vai aprender na tua empresa, ok? Isso é super importante. Olha isso, gente. Ouçam o que a Neide acabou de escrever. Acabou de escrever não, eu é que tô lendo aqui, mas ouçam, vou voltar. Ouçam o que eu li agora que a Neide escreveu faz tempo. Ela perdeu uma amiga de 20 anos porque ela convidou para trabalhar com ela. Isso já aconteceu comigo, com amigas, com parentes, pessoas que eu queria ajudar. Não adianta. Por quê? Você ter uma amiga de 20 anos e você traz, é aquela coisa que eu sempre lembro nas lives, né? A Neide já me ouviu falar isso outras vezes, mas para quem nunca me ouviu falar, você tem lá tua amiga, e aí vocês estão discutindo em que bar vocês vão, ok? Aí vocês estão discutindo que pizza que vocês querem comer, tudo bem, vocês estão de igual para igual. Aí essa amiga vem trabalhar com você, aí você fala para tua amiga, você entra às 8 da manhã, eu chego na empresa a hora que eu quero, porque eu sou a dona. Não tá, mas tudo bem, entendeu? Aí já não tá mais tudo bem, porque é uma relação empregador-empregado. E amiga, a relação é assim. A gente conversa, a gente briga, a gente chora. Empregador-empregado não, porque o empregador tem que pagar, aconteça o que acontecer. E o empregado tem que receber, aconteça o que acontecer. Então é uma relação desnivelada. É muito difícil a gente sustentar isso com uma amizade. Principalmente se a empresa der muito bom, porque é aí que você vai estar viajando, vai estar em outros países e a tua amiga vai falar assim, ela está indo lá com o meu dinheiro, eu que trabalho e ela que viaja. Porque vocês sabem, todo mundo vê os tombos que a gente leva, né? Mas ninguém olha o que é que aconteceu, a história do que aconteceu. Não podemos criar intimidade com o funcionário. Criei uma amizade com o funcionário e se estragou a relação chefe-empregado. Pois é. Então a gente tem que ter muito claro, né, qual é esse nível de liderança, porque nós somos os patrões e nós precisamos efetuar os pagamentos. Para isso tem que ter lucro, para isso a pessoa tem que vender. E se você está muito íntimo, você começa a ficar com pena. E aí a pessoa fala, mas meu neném dormiu à noite, então hoje eu não tô bem, eu não vendi. Ok, eu entendo, isso pode acontecer. Mas aí no dia seguinte vem outra história, no dia vem outra, no dia vem outra. E quando você menos percebe, você se torna vítima dessa relação. Eu tenho uma coisa para te falar. Quem você acha que mais entra na justiça? As pessoas que nós confiamos ou as que a gente não confia? Estatisticamente são as que a gente confia. Porque as que a gente não confia, a gente faz tudo certinho, preto no branco, escreve tudo, coloca tudo no papel, assina todos os recibos, e aí essas não tem como entrar. Mas aquelas que a gente confia, deixa ficar até tarde, deixa ficar com o carro da empresa no final de semana, são essas que acabam geralmente, né, estatisticamente, entrando na justiça.
Então, o departamento de produção oscila muito. Se tenta animá-las, elas já pedem um aumento de salário. O que fazer? Você vai fazer simplesmente um quadro com os resultados que elas têm. Vai ficar visível quando a produção está caindo e quando a produção está aumentando, né? Por quê? Animar é uma coisa. Eu posso estar animada ou não. Isso não vai fazer diferença no meu trabalho. Então, muitas vezes, que nem outro dia mesmo, faleceu um amigo assim que eu amo de paixão, que eu chorei horrores, horrores. Só que faltava meia hora, eu tinha que entrar na aula. Enxuguei, fiz minha maquiagem e fiz a aula. E no encerramento da aula eu disse, essa aula é em homenagem ao meu amigo Marcos Craide. Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Eu não estava animada para fazer aquela aula. Eu queria ficar realmente chorando porque foi uma perda muito grande. Uma pessoa que dá treinamento de como ser feliz. O cara é fantástico, fantástico. Uma das pessoas assim que me ensinou muito. Mas eu tinha que dar aula. Eu fui dar aula animada? Não. Mas algum aluno percebeu? Duvido, duvido. Duvido, porque luzes, câmera, ação, eu tô trabalhando. Então, Nilza, você não vai saber se eles estão animados ou se eles não estão animados, entende? Não entra nessa questão dessa toada, porque isso dá muito pano de manga. Vamos começar a trabalhar com os resultados crescentes, reclamações da qualidade. Vamos começar a fazer isso. É muito melhor a gente trabalhar naquilo que a gente tem controle do que no que a gente não tem controle. Porque você não vai ter controle se eles estão animados ou não. As líderes não conseguem estimulá-las por mais reuniões que já tivemos. Mas então, o que você precisa é dos resultados. E isso você vai conseguir fazendo isso que eu estou te falando. Chama-se gestão à vista. Aí você vai colocar os resultados do dia, da semana, eu não sei como é que você trabalha, mas é muito importante. E aí a reunião não é para estimulá-las, a reunião é, as nossas peças caíram tanto, o que a gente vai fazer para melhorar? É para isso a reunião. Porque se a gente começa a entrar no lado pessoal, quem aqui nessa live não tem uma dor, atira a primeira pedra quem não tem uma dor, atira a primeira pedra quem não tem um problema. Aí é como se você abrisse a caixa de Pandora. Já ouviu falar da caixa de Pandora? Então diz a lenda, né, que Pandora colocou na sua caixa todos os males que ela atirou sobre a humanidade. Que antigamente o planeta era um lugar muito bom para se viver, até que Pandora abriu a caixa de Pandora e tirou todos os males da humanidade. E sabe qual foi o último que ela tirou? Eu vou te contar. Foi a esperança. Por isso que dizem que a esperança é o pior dos males. Sabe por quê? Perguntaram para Pandora, mas Pandora, esperança não é uma coisa boa? E ela falou, ha. As pessoas vão ficar de braços cruzados, esperando tudo passar e não vão fazer nada. Isso é o pior dos males. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com a esperança, porque a esperança sem ação é fantasia, é sonho. Nós precisamos ter ação em cima da equipe que nós queremos. Ok. Pedro, quando a gente não tem muita experiência, acaba esquecendo de incluir alguma tarefa. Por isso, Pedro, que a descrição de cargo é um processo. Você vai entregar o papel para a pessoa e falar, você pode descrever para mim aqui as suas atividades? E a pessoa vai descrever. E você vai falar, você pode me entregar isso 10 horas, 8 horas, 9 horas? Você vai marcar o horário que essa pessoa vai estar te entregando. E nesse horário você faz uma reunião com ela, agradece ela de ter feito, porque isso é uma coisa estranha, não manda ela fazer na casa dela, sempre no horário de trabalho. Se é uma pessoa muito simples, não manda ela sair com o papel, coloca ela numa mesa, dá apoio, fala, olha, vamos escrever? E aí você fica próximo, ajuda, né? Porque a ideia não é causar um trauma, a ideia é que a gente tenha uma decisão de cargo fiel. Que a pessoa vai fazer e ela vai fazer essa reunião com você. E aí você olha e vê tudo que ela desenhou, escreveu, dá os parabéns. E daí você fala, e tal coisa, né? E isso, e aquilo outro. E você fala, faz o seguinte, eu vou deixar esse papel com você, você reescreve e daqui 3 dias a gente se encontra tal dia, tal hora. E nisso a pessoa vai se lembrar de outras coisas. E esse é um processo que eu tô contando como se existisse somente você e a pessoa, ok? Vamos supor que existe um líder intermediando isto. Então vai estar você, o líder e a pessoa. E aí você vai ter mais elementos.
Depois que você faz 2 ou 3 reuniões, dificilmente faltou alguma coisa das atividades que ela faz. E aí, quando você vai transformar isso num documento, se a pessoa escreveu coisas do tipo, varro o chão, limpo a pia, tiro o lixo, não sei o quê, você vai transformar isso em manutenção do ambiente, manutenção e limpeza do ambiente. Então, é um termo mais amplo quando você vai transformar isso num documento. Mas você vai guardar aquele documento que ela escreveu, que ela limpa o chão, varre, tira o pó, leva o lixo, né? Coisas desse tipo. Então, é muito importante a gente ter essas 2 informações associadas, ok? Aquilo que ela escreveu, que você vai fazer várias reuniões e depois. Por quê? É muito ruim você ficar mudando as atividades que a pessoa vai desenvolver. E quando você contrata ela no período de experiência e você já tem algumas atividades que você imagina que ela vai escrever, sim, nessa mudança que nem você está perguntando, né, após contratado, você pode incluir mais algumas. E você vai falar, a partir de hoje você é nosso funcionário efetivo, as suas atividades são essas. E aí, tá tudo bem também, ok? Então, eu dei 2 exemplos. Um, se a pessoa já né, já trabalha contigo, e outro, se você vai contratar a pessoa. O que acha de ser amigo do funcionário? Eu não sei o que você chama de ser amigo do funcionário. Tenha cautela. Nada que depois possa te atrapalhar de cobrar os resultados da pessoa, ok? As pessoas acabam confundindo muito. Eu acho que patrão é patrão. Inclusive, eu me lembro de um patrão que a gente saía, tipo... Lógico que foi nessa multifrancesa, e lógico que eu tô falando do meu diretor, que me ensinou muito. A gente combinava de sexta-feira sair todo mundo do departamento, né? Nós éramos quase 15 pessoas no departamento, sair tomar um chopp na sexta-feira. Dessas 15, iam umas 10. E ele sempre ia. E ele sabia se colocar no lugar dele, você acredita? Eu me lembro como se fosse hoje. A gente sentava lá umas 10 pessoas, daqui a pouco ele chegava. Lógico que o diretor só falava de trabalho, ele adorava falar de trabalho, falava de trabalho e tal. Ele ficava uma meia hora, ia embora, pagava uma rodada de chopp e deixava a gente em paz. Ninguém quer um diretor numa sexta-feira à noite, na mesa, tomando chopp, entende? Eu acho assim, o dono da empresa tem que saber se colocar no seu lugar. Tem que saber. Nós éramos mais ou menos umas 10 pessoas e a gente queria falar de coisas da nossa idade, de problemas que a gente tinha, a gente queria falar das nossas coisas. E ele vinha, ele sempre trazia um assunto assim, meio de família, de empresa, tal. A gente adorava ele, tanto que eu falo dele o tempo todo nas minhas lives. Aliás, eu acho que eu vou escrever para ele saber como é que ele tá. A gente gostava demais dele, mas não a noite inteira de sexta. Ele vinha, pagava uma rodada de chopp e ia embora. E aí a gente sempre convidava ele para participar. A gente tem que saber se colocar no nosso lugar de dono. A gente incomoda. Os problemas que as pessoas têm são diferentes dos problemas que a gente tem. E às vezes a gente minimiza o problema deles e eles ficam realmente muito chateados. E são problemas diferentes, são mundos diferentes. Você tem outros compromissos, né? E quando você acaba ficando muito amiga, é porque você está trabalhando junto e está fazendo o papel do melhor empregado da tua empresa. E esse não é o tipo de liderança que vai fazer a sua empresa crescer. O que faz a tua empresa crescer é quando você sabe quais são as suas atividades, a pessoa sabe quais são as atividades dela. Simples assim. Porque muitas vezes você trabalha à noite, muitas vezes você trabalha de sábado, trabalha de domingo. E aí? Essa pessoa não trabalhou. Então, vocês têm vidas diferentes, horários diferentes, responsabilidades diferentes. E quando vocês são muito amigos, é porque você está sendo o melhor empregado da tua empresa. Cuidado com isso, ok? São algumas sugestões, mas cada um sabe onde deve, ok? Olha lá a loja Futura Mamãe já avisando que ela passou por isso. Eu pago hora para minha gerente dentro de um acordo claro, ok? Se está acordado, principalmente por escrito, tá tudo bem. Mas gerentes, cargos de confiança não recebem, Jaqueline. Qual a média de salário de um gerente? Depende muito. Gerente do quê? Um gerente de uma multinacional ganha 25 mil por mês, 30 mil por mês. Uma das minhas ex-funcionárias, né, que hoje atua numa multinacional, ela está na faixa de 20 mil, mas ela ainda é gerente júnior, então ela ainda tem muito para crescer. Então, depende, gerente em que e onde. Já uma gerente de loja, talvez 3 mil, né? Uma gerente de compras, 6 mil. Então, depende de qual gerente, dentro de qual mundo, né? Isso é muito complicado.
Ah, a Irã, ela é médica, é de você que você está falando. Eu achei que você estava falando de um outro médico, de um outro médico. Mas sabe o que é? Essa ideia de você tirar um dia da semana é pouco. Você precisaria tirar vários momentos do dia, entende? De manhã você faz o briefing com todo mundo, o que é que cada um vai fazer. Depois é que vem a tua agenda. Hora do almoço, vai fazer um novo briefing para saber como é que estão todas as coisas, organizar as partes financeira, administrativa, o que você quer seguir. Ou então contratar um bom administrador. Essa é uma ideia também, né? Mas eu sou muito mais favorável, né? Muito mais favorável que você faça diariamente algumas horas do que somente um dia no final da semana, porque pode ser que tenha pegado fogo e aí só vai ter cinzas nesse um dia da semana. Por isso que a minha sugestão é que você reduza um pouquinho, tá bom? Que bom que você foi fazer MBA em gestão na área de saúde. E eu te pergunto, quantos médicos você conhece, né, da tua graduação que foram fazer? É muito raro. O médico, ele entra naquela loucura e ainda que você está falando de atendimento particular, assim, ou atendimento de convênio e tal. E quando vai para o pronto-socorro? Aí a loucura triplica, né? Aquela ideia do médico bem-sucedido tal, vai por terra, porque pronto-socorro, né, sucumbe todas as pessoas. Mas comece a pensar, até mesmo em contratar outros médicos e fazer a gestão desses médicos, e pode ser interessante também, né? É uma ideia. Tem um time de 10 pessoas, contudo, 2 pessoas que me sufocam, fazem de tudo para me festejar perante os demais departamentos. Não tenho como demitir, sou chefe de setor. O que você deve fazer é conversar com o dono da empresa. Só o dono da empresa é que vai poder te orientar. Eu fico um pouco amarrada quando é para passar uma orientação para um supervisor, para um líder, para um gerente, porque tem que buscar o dono. O dono é quem vai te apoiar a encontrar a melhor estratégia. Pedro, pode-se incluir na adesão de cargo algum inciso que vincule com todas as tarefas mencionadas no relatório de atividades da família, funções do CBO? Que pergunta complicada. Vamos ver, Pedro, como é que é? Incluir no cargo algum inciso que vincule com todas as tarefas mencionadas? Então, eu não faria isso. Eu colocaria uma boa descrição e em alguns momentos eu colocaria, tipo, em vez de ficar escrevendo que a pessoa limpa, varre, não sei o que, tira o pó, eu colocaria manutenção e limpeza. Por exemplo, esse é um exemplo que você pode usar na área administrativa, de vendas, onde mais você quiser. Em vez de falar, a pessoa abre a porta, liga o computador, a pessoa pega o e-mail, né? Em vez de ficar escrevendo e falando, né? Tudo isso, já coloca, a pessoa atende os clientes, né? Online ou presencial. Fica bem mais resumido, entende? E lógico que você sempre vai estar seguindo o CBO da tua função e você vai estar ampliando aquilo. Carmen, uma pessoa me disse hoje que o líder não pode ser amigo dos empregados. O que você acha? Por favor, dá para conciliar? Dá, mas depende do que você chama de amizade. Eu sou muito amiga de toda a minha equipe, mas eu não invado o espaço delas. Eu não fico lá querendo que elas fiquem batendo papo comigo ou coisas assim. Cada um tem as suas responsabilidades. Então, se um dia elas precisarem de mim, podem contar comigo. Mas eu não vou ficar invadindo, eu não vou ficar querendo saber da vida delas, não vou ficar compartilhando da minha vida particular com elas, porque isso confunde tudo. Se ser amigo é o compartilhar da minha vida particular, pode esquecer. Pode esquecer, porque essa não é a ideia. Raramente, na minha equipe, algumas pessoas sabem sobre a minha vida particular. Raramente. Eu diria que uma pessoa fica bem próxima na minha vida particular, mas é porque o trabalho dela, ela é diretamente minha assistente. Então, isso acaba trazendo muitos assuntos particulares, mas eu não vou desaguar em cima dela com os problemas que eu possa vir a ter. E eu ainda assim procuro respeitar essa relação. Mas é uma pessoa que me conhece muito, que ela bate o olho e ela já sabe como é que eu tô me sentindo e tudo mais. Mas é por quê? Porque nós temos essa afinidade, porque ela é minha assistente direto, né? Então, eu tomaria bastante cuidado com isso. Quando a funcionária é prima do meu esposo e leva a mercadoria para casa. Ah, Ilka, por favor, né? Por favor, desconta isso do salário do seu esposo, porque... Imagina para os outros funcionários que estão vendo isso e você não está fazendo nada. Pessoal, eu estou falando o tempo todo das atitudes do líder e o quanto esse líder pode fazer com que a tua empresa dê lucro ou não.
E esse líder que eu estou falando é você, dono de empresa. E talvez os líderes que você contratou, que eles são o seu longa-manos. Eles são a continuação da sua pessoa dentro da empresa, ok? Dificuldade de nomear líderes na minha fábrica. Pode me dar dicas? Claro, através dos resultados deles. Os líderes não vão ser aqueles que melhor produzem, mas são aqueles que melhor faz as pessoas produzirem. Ninguém melhor do que todos os indicadores e os números no papel. Eles têm um bom resultado? Têm um bom relacionamento? Têm consciência das necessidades da empresa? Estão contigo há quanto tempo? Pisaram na bola? Quantas vezes? E aí você pode abrir um processo interno de liderança. Você pode falar, temos uma vaga em aberto, assim, assim, assim. Lógico que quem não é escolhido depois acaba muitas vezes se doendo. Por isso que é importante que o processo seja bem transparente. E se você puder envolver, inclusive, os próprios liderados a participar desse processo, show de bola. Melhor ainda fica, Leila. Então, falei aqui rápido, mas é bastante informação. Qualquer coisa, manda um direct, né? Alguma dúvida. Pessoal, eu não respondo direct imediatamente, mas assim que eu consigo, eu respondo os direct sim, tá? Como colocar no contrato o cargo de um montador que mora no próprio sítio e qual o valor sujeito desse morador? Primeiro, você tem que tomar muito cuidado, porque ele vai entrar na justiça e ele vai dizer que ele era caseiro do sítio, que ele cuidava do sítio e que você não pagava ele por isso. Então, você tem que fazer exatamente um contrato de locação desse sítio para ele. Agora, se ele tem tarefas como caseiro e ele é montador também, aí tá bem complicado. É bem complicado você ter uma pessoa morando dentro da empresa. Facilmente, Giovânio, essa pessoa entra na justiça e ela ganha. Ela diz que ela estava à disposição da empresa, que ela ficava até tarde, que ela tinha que cuidar de ladrões da empresa, que ela fazia papel de segurança, de caseiro, de uma porção de coisas. Agora, é diferente se de repente você registrou, vamos supor, tô chutando, tá? Não conheço o teu problema. Você chutou, eu tô chutando, você contratou, por exemplo, a esposa dele para ser caseira. Então, ela é caseira e aí tem um contrato que você paga ela para cuidar da casa. E você tem um contrato que ele é seu montador. Isso vai reduzir em muito os seus riscos. Reduz muito, muito. Repetiu que é de CBO. CBO é... Gente, sumiu. CBO. Código Brasileiro de Ocupações. Isso é CBO. CBO... Todos os funcionários que você tem, todos os empregados que você tem, porque funcionários são pessoas que trabalham para o governo, eles prestaram concurso público e são funcionários públicos, eles existem para a empresa funcionar. Empregado gera vínculo empregatício, não tem nada dessa história de colaborador, não sei o que, então ia ser colaboratício o vínculo. Você oferece emprego, você não oferece colaboração. Colaboração é em ONG, funcionários é quem faz funcionar a estrutura do governo. Nós temos empregados e todos os empregados, isso está lá na CLT e nunca foi mudado, empregado e empregador, eles têm um CBO e esse é o registro deles que aparece em todos os lugares. Aparece na Cefip, aparece no INSS, aparece no Fundo de Garantia, no FGTS, lá na Caixa Econômica. O CBO acompanha ele pela vida toda. E se você contrata uma pessoa com o CBO errado, a justiça, ela não vai olhar o cargo que você colocou, ela vai olhar o CBO. Então, a gente tem que tomar muito cuidado e, ler o contrato. Às vezes, a pessoa fala, contrata aí de balconista. Contador vai contratar, porque o contador faz contabilidade. E aí, o que vai acontecer? A pessoa, vai lá arrumar estoque. Não, sou balconista. Por isso que eu sempre digo para colocar um CBO mais amplo, como, por exemplo, o operador de loja. Se você ler o CBO, joga lá na internet, CBO operador de loja. Você vai ver que o próprio CBO já diz que ela limpa, que ela arruma, que ela faz, que acontece e tudo mais. Pessoal, eu amo estar aqui respondendo, mas vou precisar ir, porque realmente as perguntas não têm fim, né? Não tem fim as perguntas. Tem mais perguntas. No começo tinha dificuldade em separar eu, líder e a equipe. Queria conversar com as pessoas como quando eu era funcionária. É isso mesmo que acontece, Angelina. A gente começa a se comportar como empregado. E aí eles começam a se apoiar na gente. Contar seus problemas, a gente conta os nossos e tudo bem. Só que de repente a empresa melhora, a empresa cresce, você viaja. Você vai lá com todos os seus filhos, que eu não vi os ovos de Páscoa, não marcaram o meu nome, tá? Mas aí você vai lá com todos os seus filhos para Disney. Aí os empregados já falam,
foi lá com o nosso dinheiro, entende? Então tem que deixar bem claro, você está sendo contratado, portanto, para desenvolver essa tarefa. E é isso que eu espero de você. Simples assim. E aí, põe tudo no papel, ok? Ilka, as duas funcionárias erraram, pois uma levou mercadoria e a Cássia deixou de anotar. Nesse caso, demito as duas na mesma hora. Você vai fazer um BO? Por quê? Se você demitir as duas na mesma hora, e se você quiser fazer isso por justa causa, o que é que vai acontecer? Elas vão dizer que elas não foram treinadas, elas vão dizer que ela estava estressada, por isso que ela esqueceu. Ela vai dizer que ela nunca levou uma advertência, que ela sempre foi uma excelente pessoa, entende? Pessoal, é assim que as justas causas são revertidas. Por isso que a gente tem que documentar tudo aquilo que a pessoa faz e documentar todo o treinamento que a gente entrega para a pessoa. Complicado? E aí, Ilka, se você dispensar sem ser por justa causa, mais complicado ainda, porque todos os empregados vão entender que quando eles quiserem ser dispensados, gente, minha garganta. Aí todos os empregados, né, eles vão entender que quando eles quiserem ser dispensados, é só fazer uma burrada que eles vão ser. Então tem que tomar muito cuidado, porque as duas situações são comprometedoras. Neste momento, o que eu faria era aplicar uma suspensão nas duas pessoas e pronto, ou uma advertência. Uma advertência por escrito, bem elaborada, sem ameaçar, sem colocar a lei 482, pelo amor de Deus. Advertência de boa, assim, fulano de tal, funcionário da loja, levou a mercadoria e esqueceu de marcar. E não fez a marcação, não escreve esqueceu não, que esqueceu. Depois ela vai dizer, pois é, eu esqueci, não tenho culpa. Então, levou a mercadoria e não marcou, não registrou. Aí sim, ok? E aí você faz uma advertência com as duas. Por ser considerado um ato grave, né? E aí, isso não deve voltar a se repetir. Aí, tudo bem, eu registraria, porque depois pode acontecer coisas pior. Operador de loja realimenta as redes sociais? Fábio, operador de loja vende, ok? Se para vender eu tenho que arrumar vitrine, maravilha. Se para vender eu tenho que organizar os produtos na prateleira, maravilha. Se para vender eu tenho que organizar a rede social, fazer as postagens, responder para as pessoas, maravilha. Hoje a venda ela acontece presencialmente ou online, ok? Mas lembra, Fábio, de colocar isso na decisão de cargo ou no contrato quando a pessoa for admitida. Responsável pelas vendas, online ou presencial. E para isso, mantenha a vitrine em ordem, renovada e tal, e a mesma coisa nas redes sociais. Hoje, onde é que estão as nossas vitrines? Aqui. Cada vitrine está na mão de uma pessoa. E aí, a mesma coisa que antes arrumava a vitrine, aí fica. Pode dar advertência para empregado em experiência? Claro, não só pode, como deve, porque depois você manda ele embora e o que acontece? Ele fala assim, seu juiz, eu estava indo tão bem e aquela Nilza veio e me mandou embora, ela me mandou embora por discriminação. E aí você fala, não, seu juiz, tá aqui, ó, eu já, tá aqui, eu já adverti ele esse dia, adverti esse dia, eu não quis continuar com o contrato e pronto. A gente tem que tomar muito cuidado com essa lei da discriminação, que é uma lei relativamente nova. Considerando que a CLT é de 1943, a lei da discriminação, ela foi agora aprovada pela ex-presidenta Dilma. Então, a nossa presidenta, ela fez o favor de trazer uma lei que já existia, que é da OIT, da Organização Internacional do Trabalho, mas que no Brasil ela não funcionava. Por quê? Porque o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso disse, não, no Brasil nós não queremos essa lei. Passaram-se alguns anos, né? E aí, o que é que aconteceu? Essa lei, ela veio e a presidenta Dilma abraçou e disse, ok, no Brasil tá valendo. Então, eu não sei se é 2012, 13, 14, foi por aí que essa lei começou a entrar em vigor. Vocês têm que tomar muita atenção, porque a pessoa simplesmente entra na justiça e fala que foi discriminada. Eu fui discriminada porque eu era gordinha, eu fui discriminada porque eu era magrinha, eu fui discriminada porque eu falava as coisas que eu pensava, qualquer motivo. Eu já vi pessoa entrar na justiça e dizer que era discriminada porque ela tinha frieira. Cuidado com isso. Ok? Então fiquem atentos que essa é uma lei nova. Pessoal, eu vou embora. Angelina, advertência estagiário, a gente entrega advertência para quem é o líder do estagiário, ok? Por quê?
o líder que não está acompanhando o estagiário. Nós temos o papel, enquanto líder de um estagiário que está ali verdinho de tudo, sem saber fazer nada, nós temos o papel de fazer com que esse estagiário dê certo. Agora, se o estagiário está precisando receber advertência, melhor nem continuar o contrato, já descontinua. Por quê? Você não vai pagar nada, não tem multa, não tem 13º, não tem nada, né? Se ele não é uma boa pessoa, já descontinua. A advertência verbal não tem registro por escrito? Tem, seu Pedro, tem sim. Você vai registrar num formulário que fica junto com os documentos dos seus empregados. Esse formulário se chama folha de sulfite. Você vai lá e escreve, dia tal, foi advertido fulano de tal porque fez isso. E aí coloca lá dentro. E quando você faz, você chamou a atenção dele verbalmente, você diz, você está sendo advertido verbalmente, eu vou estar registrando isso no seu prontuário. Por que que a gente registra? Porque a gente esquece, tem um monte de coisa na cabeça, tem um monte de coisa para fazer e a gente esquece. E daí a gente fica, mas que dia mesmo que eu adverti aquela pessoa? Porque depois da advertência verbal, vem a advertência por escrito e lá você vai citar. Conforme a advertência verbal, no dia tal, por tal motivo, essa pessoa voltou a faltar. E esse é um motivo grave que sobrecarrega toda a nossa equipe, por isso está sendo advertido, para que isso nunca mais se repita, pois essa é considerado um ato muito grave na nossa empresa. Ele assina e pronto, ok? Pessoal, mas lembre-se, não existe esse mito. Advertência verbal, advertência por escrito, 1 dia de suspensão, 2 dias de suspensão, justa causa. Não existe. Se a pessoa faz uma coisa grave, roubou, falsificou atestado, qualquer coisa, manda embora. Manda embora. Não pense 2 vezes. Se a pessoa dá um soco na cara de alguém, suspensão, né? Agora, ou dispensa dos 2, de quem levou o soco e de quem não levou. Então, vocês precisam acompanhar a gravidade daquilo. Mas se a pessoa gritou, xingou, tal, suspensão, entende? Agora, se a pessoa faltou, aconteceu um imprevisto, ela não pôde vir, ok. Aí se aplica uma advertência por escrito, porque você nunca vai conseguir mandar embora alguém por falta. A lei considera que a justa causa é algo muito grave, né, para algo tão simples. Mas se a pessoa faltar de novo, aí você já vai dar uma advertência porque ela não se corrige. Concorda que não se corrigir já é grave? Pois é. Aí ela faltou de novo, aí você já vai dar uma suspensão, porque ela está confrontando o teu poder de dirigir a empresa. É impossível dirigir uma empresa se você não sabe quem é que veio para trabalhar, não é? Então são coisas diferentes. Posso contratar estágio das 16 a 20, trabalhar à noite? Pode, se ele fizer faculdade de manhã, pode sim, não tem nenhum problema. Mas aí lembre-se, 16, 17, 18, 19, 20, são somente 4 horas. O estagiário de nível universitário, ele pode ficar 6 horas e nível técnico também, ok? Mas eu vou, Fábio, não tem jeito. Falsificar o ponto da justa causa? Da justa causa, com certeza, mas você precisa documentar, ok? Que ele falsificou o ponto. E se você tem aquele ponto em que todo mundo escreve 8, esquece, porque o juiz vai dizer que aquele ponto não serve para nada, que é o ponto em jornada britânica. O empregado deve assinar ao lado do papel sulfite? Não, porque se ele assinar, aí é a dependência por escrito. Não, isso você só faz, Pedro, para lembrar, porque eu não lembro de nada. Para falar a verdade, né, a gente esquece com muita rapidez. Então, isso é feito só para você lembrar depois e para ter isso registrado no prontuário dele, sabe? Mas se ele assinar, virou por escrito, não faz isso não. E lembre-se, o líder é o responsável pelos resultados da pessoa. Se a pessoa não está tendo os resultados que você gostaria que ela tivesse, dá uma olhada na tua liderança, ok? No sábado, 4 horas de trabalho. Ô, gente, vocês judiam de mim, o tema hoje é liderança. 4 horas de trabalho, quantas horas extras pode fazer? É o seguinte, você só pode fazer 44 horas semanais. Horas extras, ninguém é obrigado a fazer. E se você faz horas extras todo dia, também é desconsiderado extra. Extra é alguma coisa extra que aconteceu. Não é colocado simplesmente, né, dentro do comércio e todo sábado a pessoa é obrigada a vir, você paga hora extra. Isso vai contra você, ok? Hora extra é tipo, nossa, hoje a produção está atrasada, vamos fazer hora extra. Hoje surgiu um pedido de última hora, vamos fazer hora extra. Hora extra é extra, ok? E lembre-se sempre das regras, são 44 horas semanais.
ok? E nós nunca podemos trabalhar mais que 10 horas por dia. Isso a lei não permite, isso é análogo a trabalho escravo, a menos que tenha sido um acontecimento extra, ok? Então, soma direitinho a jornada, que aí você já vai saber. Vendedor que sai para entrega, como devemos registrá-lo? Vendedor, e aí você coloca atividades, realizar as vendas, entregar as vendas e certifique-se que ele tem a carteira de habilitação para poder fazer essas entregas, registre e lembre-se que os exames, para quem é motorista também, né, tem o toxicológico, tem um monte de coisas, as regras, inclusive, em relação a toda a parte de trânsito, ela mudou, dia 12 de abril tem novas regras. Pesquisa, né, para você não ser pego de calças curtas, mas ele vai ser um vendedor, É isso mesmo, você só precisa marcar tudo que ele vai fazer. Ai, gente, vou embora. Convenção coletiva, horas trabalhadas no sábado, exatamente, muito boa, Fábio. 10 horas por dia, então eu faço trabalho escravo. Mas você é o dono da empresa, e cargo de confiança também, né? Isso é análogo, sim, Pedro, a trabalho escravo. Eu posso criar um grupo com os líderes das lojas para apontamento das ocorrências dos subordinados? Esse celular que você vai criar o grupo é da empresa? Se é da empresa, pode, ok? Mas eu preferia fazer uma reunião por Zoom com os seus líderes. E se o celular for da empresa, pode criar. Celular particular das pessoas, não fiquem incluindo pessoas em grupos de empresa com seu celular particular. Dá problema, ok? Farmácia, eu não tenho como saber se eu não tá me passando horário de almoço nem nada, ok? Você precisa me passar o horário de almoço. Como é que eu vou fazer as contas, gente? Vocês passam, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Aqui tem 10 horas. Se ele saiu 1 hora de almoço, 5 dias, 5 vezes 9 é quanto? 45. Só que ele já estourou os teus horários. Se ele sai 2 horas de almoço, 40 horas, ele pode trabalhar 4 no sábado. Então, se por acaso a tua equipe puder ter 2 horas de almoço, então 5 vezes 8, 40. Mais 4 de sábado, 9, 10, 11, 12, 13. Fechou, tá belezinha, não gera hora extra. Mas se eles tiverem 1 hora de almoço, você está devendo horrores para essas pessoas, horrores. A cada ano trabalhado, você está devendo mais ou menos 9 dias de férias. Entende? A soma que dá. Então, você está devendo mais ou menos 9 dias de trabalho a cada ano trabalhado que a sua equipe tem. Porque eles estão trabalhando 49 horas semanais e o máximo que pode é 44. Eles estão trabalhando 5 horas a mais por dia. Não, por semana. 5 horas a mais por semana. É muita hora. Gente, aproveitar que foi o sinal. Fechando a live, um ótimo final de semana para vocês. E olha lá, tenha uma equipe que gera lucro para que a sua empresa possa crescer e você sair de férias.